Fala galera, continuando aqui nossa série de estudos sobre o livro de Tito. Hoje a gente vai entrar no capítulo 2 do livro de Tito. A gente já havia falado do capítulo 1, dado uma introdução, né? A gente sabe que o contexto do livro tem a ver com a promoção, né? Promover a fé que é eleita aos santos de Deus, ao pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, que é o que Paulo expressa para Tito lá no capítulo 1, versículo 1. Né? Então eu sempre quero deixar que vocês deixem isso gravado na mente de vocês para que vocês entendam que esse é o contexto do livro, que tem a ver com a promoção da fé. E aí a gente vai entrar aqui no capítulo 2, e aí a gente vai ver Paulo falando sobre a postura que as pessoas deviam ter, né? De diversas classes, né? A gente vai começar ali do capítulo 2, do versículo 1 ao 2. Mas vocês ensinam que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Então, olha aqui, a gente tem a primeira instrução aos homens idosos. Então, eles precisam ter uma que moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé e no amor e na perseverança. Por quê? Porque eles seriam um exemplo, né? Então, os jovens eles têm que viver uma vida de respeito para que essa vida de respeito promova a fé, né? E o exemplo primário do idoso talvez seja aquele para aquele mais jovem, né? Para aquele filho, para aquele neto. Então, através dessa vida diferente, ele dá um exemplo, né? Que é o que a gente vai ver até das próprias mulheres no capítulo do versículo 2 ao 5. Ó. Do mesmo modo, quanto as mulheres idosas que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruir as jovens recém-casadas a amar os maridos e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas aos maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, do mesmo modo, as mulheres idosas, elas tinham um papel de exemplo e um papel de instrução. Do mesmo modo, os idosos, mas os homens tinham esse papel de instrução. Isso tudo a ver com o quê? Com a ideia da promoção da fé, né? Que é aí que ele vai falar que é no final do 4, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, a nossa postura, a nosso modo de vida, ela expressa algo muito importante da palavra de Deus. Se a palavra de Deus, de fato, ela causa um efeito de mudança em nós, ao ponto de que nós mudamos nossa postura, nós mudamos nossa vida, e isso é algo exemplar, que leva outras pessoas a verem esse exemplo e a se entregarem de fato a esse exemplo. 6, versículo 6. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorta para que em todas as coisas sejam moderados, seja você mesmo exemplo de boas obras no ensino, mostre integridade e reverência, linguagem sadia e repreensível para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal do que dizer ao nosso respeito. Então o que? Aqui Paulo estabelece até para os jovens, então ele estabelece uma postura para cada pessoa. A gente deve mostrar que o evangelho causa uma mudança, ele pede até mesmo para Tito estabelecer uma postura de exemplo, né? Então, Tito seria um exemplo para que eles pudessem também ser um exemplo para os outros. Por quê? Porque se os cretenses são mentirosos, se há essa fama dos cretenses, eles precisavam criar uma nova fama para os cretenses, uma fama que não envergonhasse o nome de Deus, que não demonstrasse de fato a natureza dos cretenses, mas sim a natureza de Cristo, a natureza dos santos. Então, tudo isso tendo a ver com isso. A gente vai ver até a questão dos servos, ó, que a gente vê do 9 ao 10. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, todos devem dar um bom exemplo, independente da postura. Se você aceitou a Cristo, não importa qual posição que você está, a sua vida precisa expressar a natureza de Cristo. É dessa maneira que nós promovemos a fé. É dessa maneira que qualquer um vai promover a fé. Não existe promoção da fé se não for dessa maneira, né? Então, uma vez que nós nos consideramos cristãos, servos de fato, a nossa vida precisa ter uma mudança efetiva, uma mudança clara, né? À vista de todos os que estão ao nosso redor. E a gente vai ver aqui no 11 ao 15 outros pontos referente à promoção da fé. 11 ao 15,
porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para renegadas e piedade de paixões mundanas. Vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir da toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine todas essas coisas, também exorte, repreenda com toda autoridade, que ninguém despreze você. Então, a graça de Deus ela só traz salvação? Não. A graça de Deus ela educa. Não, ela nos educa, né? Educação vem do educar, que significa conduz para fora, ou direciona para fora. Então, ele nos conduz para aquilo que é certo. Nos conduz para boas obras. Então, nós precisamos ter uma mudança em nossa vida, porque isso é dentro do amor de Deus, que é grande para com nós, ao ponto de ter entregado seu filho para morrer na cruz. Isso é o mínimo que nós podemos fazer. Ter uma mudança. Não ser mais aquilo que disseram de nós. Né? Não ser essa imagem que as pessoas têm, mas ter uma imagem de fato de servos de Deus, aqueles que praticam a verdade de Deus, e não o contrário a isso. Né? Mas nós só vamos fazer isso se nós realmente estivermos dispostos a promover a fé. E isso tendo a ver com essas mudanças que precisam ser feitas, esses exemplos que precisam ser dados. Tito tinha esse grande papel, né, como ele faz, exorte e repreenda com toda autoridade, que ninguém despreze você. Então, ele tinha uma grande responsabilidade, né, e ele tinha autoridade, né, para fazer isso. E ao ponto de ninguém poder desprezar ele das coisas que ele fala. Não, ele tinha que falar e ele tinha que fazer. Então, muitas vezes, a situação não vai estar favorável a nós. Mas uma vez que nós entendemos que a palavra de Deus tem o poder de educar, nós não temos que ter medo de falar, né? Porque Deus estabeleceu a graça, mas Deus também estabelece a educação para esses santos que precisavam mudar essa vida, porque eles precisavam ter uma postura de uma vida de fato de práticas de boas obras. É isso. Até a próxima aula.